Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês a minha análise de Aquaman Os Outros. Sim, cara, vou trazer pra vocês esse review desse quadrinho muito foda, muito bom, que conta com o roteiro do Geoff Johns, né, que, cara, é um dos melhores roteiristas da atualidade. O cara agora virou consultor da DC, né, nos cinemas, de tão bom que ele é. E conta com a arte do brasileiro Ivan Reis e com a arte finalização do Joey Prado. Esse quadrinho é continuação dessa fase aqui, né, desse quadrinho que inclusive tem review aqui no canal, que é o Aquaman As Profundezas, que também é uma puta história, uma história muito boa. Antes de começar a falar do quadrinho em si, eu quero falar um pouco da fase do Aquaman dos 952, escrita pelo Geoff Johns, que é muito elogiada. Para muitos foi a melhor fase do Aquaman nos quadrinhos. Eu concordo muito, pra mim é a melhor história que tem nos 952. Eu me lembro de quando essa fase estava saindo nos Estados Unidos, eu via muitos sites americanos falando do que o Geoff Johns estava fazendo mágica, estava fazendo algo inimaginável com as histórias do Aquaman. E eu já digo de antemão, cara, tudo que você vê do Geoff Johns, tanto do Aquaman, Shazam e dos outros personagens do 952, compre sem hesitar. Esse quadrinho aqui tem 164 páginas e ele tá naquele preço padrão dos encadernados do 952 de R$ 29,90 nas livrarias. Porém, em alguns sites, eu vi na Saraiva, você encontra até por R$ 23,90. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. E ele conta com as histórias de 7 a 13 do Aquaman dos 952. Vale a pena lembrar que esse aqui conta com as histórias de 1 ao 6. Ou seja, eu recomendo que você leia esse quadrinho antes de ler esse. Eu vou deixar todos os links para você comprar na descrição do vídeo. Agora vamos ao que interessa, ao plot, à história, ao que esse quadrinho traz de tão maneiro. O nome do quadrinho é Aquaman Os Outros. O nome Os Outros é um grupo de super-heróis que tinha num passado, onde o líder desse grupo era o Aquaman. E esse grupo eram 6 indivíduos que eles carregavam espécies de artifícios de Atlântida. E o mais foda dessa história, o mais foda de tudo desse quadrinho, é que você não é apresentado a origem desses personagens, você não é apresentado a origem desse grupo. O Geoff Johns, ele se utiliza de flashbacks bem rápidos, assim, muito rápidos, para você entender a motivação dos heróis e a motivação do grupo. E ele faz isso com um êxito tão surreal que você vai lendo e depois, quando você começa a ler o suposto presente, onde esses heróis estão se reencontrando, você não precisa entender a origem, você já sabe a motivação de cada personagem. No início da história, a gente é apresentado a um dos principais rivais, né, do Aquaman, o Arraia Negra. E ele tá meio que correndo atrás desses 6 indivíduos desse grupo, os outros, para reunir essas espécies de artifícios que eles carregavam. Porque cada artifício daria um poder muito forte para ele, mal comparando, é um pouco tipo as joias do infinito do universo da Marvel, uma comparação bem ruim que eu tô fazendo. E além do fato dele estar correndo atrás, né, dessas espécies, desses artifícios, ele acaba meio que fazendo umas coisas bem cabulosas com cada um desses heróis que ele acaba encontrando. O mais foda dessa história pra mim, o que me comprou, o que me pegou de vez assim e me fez, cara, ficar vibrando com a história, é a forma como a gente vê o que o Aquaman era, né, porque a gente vê o passado dele atuando por esses outros e o que ele se tornou. É muito foda, você vê uma espécie de um herói muito confuso, que esconde o que aconteceu no seu passado, esconde o que aconteceu depois do falecimento do seu pai, que é contado de uma forma muito interessante, que tem ligação com o Arraia Negra, e você vê que a própria Mera, né, a mulher dele, que ele confia muito, chega em determinados momentos a não entender o porquê que o Aquaman se tornou, foi aquilo, né, o porquê que ele fez tantas atrocidades, tantas coisas que não dá pra se entender. A história é muito foda. Sim, cara, eu recomendo muito pra você ir atrás, comprar esse quadrinho, na verdade comprar esses 2 quadrinhos e comprar tudo que o Geoff Johns escreveu dos 952. Eu preciso ser bem sincero com vocês. Antes, né, de eu ler esse quadrinho, eu tava me encontrando numa fase muito cabulosa, eu não tava conseguindo mais ler quadrinhos de super-herói, porque aqui no Brasil, nos últimos meses, os lançamentos não me agradaram. Eu comprei alguns quadrinhos, eu comprei essas Guerras Secretas e tal, e não tava me dando prazer de ler, não tava me trazendo vontade de trazer pra vocês
reviews de quadrinhos, tanto que quem acompanha o canal percebeu que tem um bom tempo que eu não trago review de quadrinho. Eu tinha parado literalmente de ler quadrinhos de super-herói. A única coisa de super-herói que eu tava lendo é acompanhando algumas histórias do Rebirth lá dos Estados Unidos, mas acompanhando assim só de olhar mesmo, passando o olho rápido, porque eu também não quero perder a experiência de no ano que vem, quando o Rebirth for lançado aqui no Brasil, eu tava lendo alguns quadrinhos undergrounds, né, que são quadrinhos que eu curto muito ler, mas eu não trago pro canal porque o meu canal é muito mais focado em super-heróis, então eu não trago. Mas esse quadrinho aqui meio que acendeu a minha vontade de voltar a ler. Eu comprei já assim o novo lançamento aí do Flash também, dos 952. Eu tô aguardando também o lançamento da história do Shazam, que eles estão devendo pra gente aí, que também é escrita pelo Geoff Johns, então você já sabe que vem coisa boa por aí. E é isso, cara, compre esse quadrinho, Aquaman, Os Outros, vale muito a pena. Como eu falei pra vocês, esses dois quadrinhos aqui foram uma das melhores leituras de super-heróis que eu fiz nos últimos meses e anos, e eu super recomendo pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like e comentar aí embaixo qual foi o quadrinho de super-herói que vocês mais gostaram nesse ano. Também não esqueça de se inscrever no Comentário Nerd caso não seja inscrito. Um abraço e até a próxima!